questão 6 é sobre Brasil Colônia e ele fala especificamente sobre drogas do sertão. É um trecho, então, do Antonil, Cultura e Opulência do Brasil por suas drogas e minas. E ele fala, então, no caso, que além da cana-de-açúcar, você também tem outros produtos que são ali comercializados na colônia, como, por exemplo, o tabaco. E ele fala que era uma folha que era absolutamente desprezada e desconhecida, e pouco a pouco isso começa a ser comercializado, então, para outros países. O enunciado pergunta: o texto acima, escrito por um padre italiano em 1711, revela que a alternativa correta seria a E. A economia colonial foi marcada pela simultaneidade de produtos cuja lucratividade se relacionava com sua inserção em mercados internacionais. Então, o que é importante a gente saber para responder essa questão? Primeiramente, por que drogas do sertão? A gente, quando pensa em sertão, pensa, no caso, numa região árida, pensa no Nordeste. Acontece que, segundo uma pesquisa do Museu Paraense Emílio Goeldi, o sertão brasileiro era o modo como era chamado, como era conhecido as florestas no Brasil. Então, por isso que você tem, então, drogas do sertão. Por que drogas? Porque seriam ervas, né? Seriam, então, elementos naturais que você, então, encontrava ali na região amazônica, principalmente. Então, esse mapa, ele nos dá a dimensão, então, de onde se encontra, principalmente, as drogas do sertão. E você tem também incidência um pouco na Bahia, tá? Então, que fala aqui, no caso, no texto. E é importante a gente saber que você tem, então, os ciclos econômicos da história do Brasil, que são a cana, a mineração e o café. As drogas do sertão, elas estão, então, sendo comercializadas principalmente no século XVIII. E a alternativa correta, ela fala, no caso, sobre a inserção em mercados internacionais. Esse gráfico nos demonstra essa participação que começa a partir do começo do século XVIII e só se acentua ao longo dele. Então, o branco, o açúcar, o listrado, o ouro, e o preto, outros, como pau-brasil, couros, e o tabaco, que é o que fala a questão. Somente o ouro, né, daqui em 1650, você tem ali uma pequena expressividade de drogas do sertão. Aqui você tem uma diminuição e um aumento no caso da mineração. Aqui você tem quase uma equiparação no caso do ouro e o minério. E pouco a pouco, como você pode perceber, no ano de 1800 você já tem, no caso, as drogas do sertão sendo mais comercializadas do que o ouro e a cana. O que faz com que essa alternativa aí seja correta. Uma última observação que eu quero fazer é o seguinte: não é a primeira vez que a FUVEST ela pede economia no Brasil Colônia. O ano passado, retrasado, ela perguntou a respeito de pecuária, tá? Então, só pra gente ficar ligado, que ela gosta muito de pedir coisas que não são óbvias, né? Então, por exemplo, se está esperando que caia a cana, está esperando que caia a mineração, ela vai dar, então, no caso, uma outra coisa que quase não é nem muito falado em aula, como, por exemplo, drogas do sertão. Bom, a questão 7, ela é uma questão que está dentro das questões de história, mas ela se enquadra numa das questões interdisciplinares aí da prova da FUVEST. Ela faz uma interdisciplinaridade com, né, no caso, a literatura e aí a ideia de um texto especial, que é uma das obras da FUVEST, né, cobrada nas várias literaturas aí, que são os textos literários obrigatórios para a prova, e faz essa ligação, né, com alguns períodos históricos da história. Né? Então, para responder essa questão, você tinha que, pelo menos, né, ter uma ciência dos pontos históricos que cobrem, né, esse texto do Manuel Antônio de Almeida, que é o Memórias de um Sargento de Milícia, né, que vai pegar aí, né, 3 períodos históricos dentro do que o enunciado está te pedindo, que é o período entre, né, o que se passa, o enredo ali do texto, do que é narrado, né, que o autor escreveu, o enredo da trama que passa, né, e o período, né, a data de publicação dessa obra. Né? Então você tinha que
ter essa ciência, senão você poderia ter dificuldade de responder a questão, né? Então eu vou dar uma lidinha no enunciado, depois a gente discute algumas coisas. Ó. Considerando-se o intervalo entre o contexto em que transcorre o enredo da obra Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida, e a época de sua publicação, é correto afirmar que esse período corresponde ao processo de... Então, o enredo da obra se dá no período entre 1815 e 1821, que é considerado aí o chamado período joanino, né, quando, né, o príncipe regente Dom João VI, né, vem para o Brasil, né, após 1808, aí, fugido, né, da entrada do que seria a dominação napoleônica em Portugal. E o enredo se dá nesse período. Só que a publicação da obra se dá entre 1852 e 1853. Né? Então a gente já está falando aí que passou, pós-período joanino, alguns períodos históricos aí, que é o primeiro reinado, primeiro império do Brasil, né, com Dom Pedro I, o período regencial e o período, já se iniciou, né, o período aí que seria o segundo reinado, né, de Dom Pedro II. Então, você teria que se ligar nessas ideias aí, para responder, né, a correta alternativa, que é a alternativa C. Né? O que acontece entre esses dois períodos? O enredo e a publicação da obra. É a independência do Brasil e a formação de seu Estado nacional. Então a gente tem que entender que em 1822 foi a independência do Brasil, né? E depois, né, que Dom Pedro II assume o governo aí em 1840, se dá, né, em 1840, 41, se dá, né, o processo de consolidação do Estado Nacional após aí, o período regencial, que foi um período bastante conturbado da história do Brasil. Né? Então a alternativa correta da questão 7 é a alternativa C. Então, dando prosseguimento, na questão 8, né, mais uma questão de Brasil, e que também está relacionado com a ideia de Brasil colônia, mas mais ligado com a ideia do que seria esse contato, né, o choque de culturas, que foi a chegada dos europeus, representado pelos portugueses aqui na colônia do Brasil, e, né, os índios que já existiam aqui e já tinham a sua história aí de alguns anos antes da chegada dos portugueses. Né? Vale a pena dar uma lida no enunciado da questão 8, porque ele tem que te dar um texto, né? E é uma daquelas questões da FUVEST, que eu já comentei isso em aula, acho que a Popola também já deve ter comentado, que a FUVEST gosta de ter aquelas questões, né, de interpretação. É uma interpretação praticamente. Você tinha que ter uma boa leitura do texto, né, para responder a questão. Se você conseguisse, né, abraçar, conseguisse entender bem o que o texto estava falando, você conseguiria resolver a questão, tá? Bom, então vale a pena ler o texto. Como você já leu, só vou citar um pedacinho aqui dele, que é importante. Ó. É um erro comum crer que a história da conquista representa para os índios uma sucessão linear de perdas em vidas, terras e distintividade cultural. Então essas várias culturas aí sobreviveram mesmo com o processo de colonização. Né? Então, na questão 8, a resposta que fica mais correta aí é a alternativa B. Né? Várias culturas indígenas resistiram e sobreviveram mesmo com alterações ao processo colonizador europeu, como a cultura xinguana. Né? Aí a Coppola, tem um negócio interessante sobre isso, né, Coppola? Então, o que a gente estava conversando pensando no caso que a FUVEST está querendo relativizar o genocídio indígena e a desapropriação das terras por parte do Estado de processos recentes, como por exemplo o caso dos índios Guarani e Kaiowá, entre outros, quando ele fala que na verdade você tem uma preservação de várias tribos, e ele cita a cultura xinguana sendo então uma cultura que era considerada intocada na década de 40, e por conta disso a gente não precisa considerar que os indígenas perderam então terras e identidade, dando como exemplo no caso essa cultura, como se ela resumisse no caso
todas as outras que desapareceram por conta da colonização portuguesa e por meio dos processos de modernização a partir do século XIX e XX. Ou seja, é uma questão bem ruimzinha, né? É uma questão bem estranha.